E temos agora a ideologia de classes sociais. O tal conceito de ideologia de classes sociais ele vem de Karl Marx. Karl Marx nasceu em 1818 e morreu em 1883. E para nomear esse confronto entre classes de pessoas definida pelo seu capital acumulado, pelo dinheiro que a pessoa consegue acumular, consegue fazer dinheiro através do seu trabalho, do seu esforço. Então, o Karl Marx ele começou a trabalhar isso na cabeça das pessoas, dizendo que os trabalhadores eles estariam sendo influenciados pela ideologia da burguesia. E para fugir dessa suposta alienação, os trabalhadores eles deveriam concorrer na luta ideológica, criando uma revolução. E para Karl Marx, o pai do socialismo, do comunismo, o que importa é a matéria, é o seu valor intrínseco. Ele tira totalmente, ele retira, ele remove Deus de importância. Importante é o material, é o ter, não é o ser, não é o interior. É o que externa, o que te move aqui nesse mundo. Então a primeira coisa que ele vai remover é Deus. Deus não existe. Para ele, não tem esse Deus Criador Supremo que controla todas as coisas da vida do ser humano. Ele defende que a fé em Deus é o ópio do povo, é o que vem trazer uma dependência do povo. É como se a crença em Deus, a fé, trouxesse um atraso ao homem. É isso, a ideia de Karl Marx sempre foi essa. Sabe, gente, você parece tão... Não acho que ele pense isso. Mas vocês têm uma ideia. Eu fui dar uma palavra missionária na minha igreja, na igreja que eu congrego, sobre a Venezuela. Eu não vou lembrar agora qual era o presidente, mas eu passei um vídeo que eu tirei, é verídico o vídeo, e numa reunião, eles dizem, eles distorcem, né? Eles não vão mostrar de cara quem são. Então, eles vão começar a reunião, então eles dizem, primeiro vamos fazer uma oração, que é muito importante. Queridos, parece mentira, mas eles retiram o nome de Deus e colocam o nome do presidente da Venezuela da época. Tem Pai Nosso que está no céu, então fulano de tal está na Venezuela. Queridos, eles fazem uma lavagem cerebral naqueles que o seguem. E isso partiu desse cara, de Karl Marx. O sofrimento é causado pela má distribuição de bens, isso é o que ele defende, segundo os socialistas e os comunistas. Não precisamos de Deus, mas sim de coisas. Não se considera as questões espirituais. Defende que se todos receberem coisas igualitariamente e um Estado forte para controlar essa premissa, os problemas da sociedade se dissolverão. Olha bem isso, preste atenção. Para eles, o que importa é que eu tire daquele cara que ralou e que tem uma empresa para distribuir entre os que não fizeram nada. Isso não é muito familiar para vocês, não? Um cara vem, compra uma terra, faz ela produzir, aí vem uma turminha que não suou nada e entra naquela terra e diz, aqui a gente vai invadir porque essa terra é de todo mundo, porque tudo é de todo mundo e tem que dividir por igual. E que alguém sobre esses tem que ter o controle de toda uma turma, de toda uma população, de toda uma nação. Será que não é familiar isso?
E o legado de Karl Marx, sabe o que foi? Milhares de mortes. Revolução Russa, Chinesa, Guerra do Vietnã. Um aniquilamento completo de culturas, uma submissão para a implantação do regime socialista na China, Coreia do Norte, Alemanha, Somália, Alemanha Oriental, Somália, Etiópia, Vietnã, Cuba e aí por diante. E uma deteriorização da educação onde foi implantado. E, digo mais, diversas universidades brasileiras e resultados em rankings mundiais de educação estão totalmente centrados em Karl Marx. Cuidado com os seus filhos, cuidado com nossos filhos. A faculdade tem se tornado uma escola de Marx, do marxismo. É uma lavagem que eles querem fazer nos jovens, porque através de jovens é uma fonte forte e delas gritam, eles se impõem, eles vão com coragem. Por isso que eles tanto permeiam ao redor dos jovens. O socialismo ele ignora a virtude e a liberdade do individual. Karl Marx afirmava tirar de cada um de acordo com a sua capacidade para dar a cada um de acordo com as suas necessidades. Olha que legal! O outro trabalha, rala, progride, prospera. Aí vem um cara, um vagabundo, me perdoe a palavra, que não fez nada. Aí diz, tu tem demais, então tu tem que repartir comigo para ficar de igual para igual. Você acha isso certo? Mas será que não estamos caminhando para isso? A biografia de Karl Marx, ela denuncia a maneira em que viveu. Olha que homem exemplar. Ele negligenciou a família. De 4 dos seus 7 filhos, 4 morreram ainda bebês. Dos que sobreviveram, 2 cometeram suicídio. Viveu financeiramente às custas de sua mulher por 16 anos. 16 anos. Você não entendeu mal. Ele vivia às custas da mulher. E de onde viria essa ideia de tirar dos ricos para os trabalhadores? Porque a burguesia tinha que estar, porque o proletariado tinha que estar contra a burguesia. É de próprio. Se ele trabalhou, viveu às custas da mulher, de maneira melhor, que ideia extraordinária para o mundo. Se não é uma própria ideia satânica essa. Viveu financeiramente às custas da mulher por 16 anos, enquanto escrevia o livro Capital. Contudo, com tudo isso, ainda não o impediu de traí-la sexualmente. E mesmo assim, ainda sustentando, ele ainda a atraía. Os filhos morreram, toda uma família destroçada. Família é o nosso primeiro ministério, queridos. Deus criou a família, porque é dali que tudo começa. Mas é dali que o diabo quer destruir. Porque se ele consegue destruir a família, ele consegue trazer traumas para todos. Preste atenção nessas pessoas que correm atrás dessas ideologias, se não é uma falta de paternidade, uma falta de identidade. O socialismo e o comunismo estimula rancor, divisão entre pessoas. Ricos são inimigos a serem combatidos. Quando olhamos para a realidade, vemos que são os empresários que empregam as populações inteiras através de suas iniciativas. Na verdade, há um grupo apaixonado pelas ideias de déspotas e regimes totalitários surgidos no século passado, como Stalin, como Mao Tse-tung, Fidel Castro, Ho Chi Minh, Pol Pot e seus respectivos regimes, cortejados como redentores de uma nova ordem de justiça e de liberdade.
Para finalizar, queridos, estejam atentos para essas ideologias que trazem destruição, que trazem ódio, disfarçado de liberdade, disfarçado de quero meus direitos. Em Mateus, versículo 7, no capítulo 7, do 15 ao 20, diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corte-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Pelos teus frutos tu serás conhecidos. É a lei da semeadura. O que tu plantas, tu vai colher. As tuas escolhas trazem consequências. Queridas, as ideologias, elas idolatram algo dentro da criação delas. Elas negam a realidade do pecado, desacreditam no mundo espiritual. Há um Deus criador do universo, sim, das galáxias, das estrelas, do planeta Terra, da raça humana e de todo ser vivo. O ser humano ele foi feito segundo o padrão biológico e genético, em que há uma distinção clara entre os gêneros masculino e feminino, e só. Deus fez o homem e a mulher. Deus não errou em nada. As ideias que são postas, colocadas, são ideias do demônio, malignas, de pessoas que estão sendo levadas por este mundo caído. Deus criou o homem e a mulher com os mesmos direitos, oportunidades e responsabilidades. Eles foram criados em pé de igualdade, mas com funções diferentes. O âmbito escolhido por Deus para ser a base da sociedade foi o casamento heterossexual no vínculo monogâmico de um homem e de uma mulher. O sexo foi instituído com o objetivo de unir o homem e a mulher, de uma forma emocional, física e social. Foi criado como uma expressão de amor e de prazer mútuo, ao mesmo tempo como uma forma de continuidade da espécie humana. O ideal de Deus era perfeito, mundo perfeito, vínculos perfeitos, em um ambiente de paz, harmonia, respeito e igualdade. Tudo se perdeu a partir da entrada do pecado. Queridos, essa polarização que é dita hoje e que tanto se fala, nada mais é do que provocar ou sofrer a concentração de energias ou de ideias num ponto ou num polo que se opõe a outro ou a outros. Polarizar a discussão é quando as opiniões se polarizam e deixam de haver debate, porque quem polariza não escuta o outro, só tem a verdade dele. Preste atenção se não é assim. A verdade deles sobressai e não adianta, porque eles não vão te escutar. Salmo 14, 1, 2 e 3 diz: Disse o nécio no seu coração: Não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis as suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. E eu termino dizendo, por isso que João 13,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo jaz o maligno, mas aí há um Deus que te ama, que te quer, que tem um propósito, que traçou uma história para ti e espera que você se renda a ele. Não se desvie dele. Pense bem e diga não às ideologias. Deus abençoe cada um.